presidente Jair Bolsonaro incluiu no início do mês 3 parques nacionais na lista de privatizações do Programa de Parcerias de Investimento, PPI. Este programa estuda a viabilidade de concessões. A medida encaminha a desestatização dos parques nacionais dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, de Jericoacoara, no Ceará, e de Iguaçu, no Paraná, onde estão localizadas as cataratas. O BNDES agora pode ser contratado para elaborar os estudos necessários a essas concessões. Você é contra ou a favor das privatizações de empresas públicas? O Opinião em Debate está no ar. Para falar sobre o tema, recebemos hoje Santiago da Silva Santos, que é coordenador geral do Sindicato dos Petroquímicos do Paraná e representante da Fafem, Fábrica de Fertilizantes. Ele tem uma opinião mais contrária à privatização. Também conosco nesta noite, Bernardo Strobel Guimarães, ele que é doutor em Direito do Estado e professor de Direito Administrativo da PUC. Também é membro da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável da OAB Paraná e tem uma visão mais favorável à privatização das estatais. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença. Boa noite, Thaís. Boa noite. Tá, então, agora é hora de ouvir os nossos entrevistados, o posicionamento deles sobre o sistema de privatizações. Começando então pelo Bernardo, vamos lá então, ouvir um pouquinho da sua opinião em relação ao tema. Bom, boa noite de novo. O primeiro esclarecimento que eu acho importante é quando a gente fala de privatização, acho que a gente está falando de um termo que é grande demais e, portanto, às vezes capaz de induzir as pessoas a erro. Você, por privatização, pode chamar coisas muito diferentes, juridicamente falando. Desde pegar um ativo estatal, por exemplo, um parque, como foi mencionado, e colocar ele temporariamente sob a gestão da iniciativa privada, ou até pegar uma empresa cujo controle é do Estado e transferir o controle acionário dessa empresa para um particular, ou mesmo ter atividades que são reservadas à iniciativa pública que deixam de ser e são transferidas à iniciativa privada. Então, privatização é um termo que, por ser muito genérico, muitas vezes vai ser amplo demais e, portanto, capaz de gerar um pouco de confusão. Então, a gente tem vários tipos de privatização. O debate, enfim, passa um pouco por avaliar se esses processos são bons e são ruins. E essa questão é uma questão que, me parece, também não consegue ser respondida nessa lógica do tudo ou nada. As privatizações são ruins, ponto. A privatização é boa, ponto. Acho que, na verdade, você precisa fazer um debate que é muito complexo sobre quais são as vantagens ou as desvantagens de ser um determinado empreendimento enxergado como público ou como privado. O que nós temos em termos históricos é o Brasil registra momentos em que a iniciativa privada se faz mais presente na gestão de atividades que são públicas, momentos em que o Estado está mais presente, e isto não é um dado fixo no tempo. Nós vivemos algo que vai se ressignificando ao longo da história. Se nós pegarmos a história da privatização no Brasil, você vê que grande parte, por exemplo, dos primeiros investimentos feitos em energia elétrica, em transporte no Brasil, foram investimentos privados. Lá aquela história do Barão de Mauá, que foi um grande empreendedor, enfim, tudo isso era capital privado, havia muito capital inglês. Depois, muitas indústrias foram nacionalizadas, depois parcela delas voltou à iniciativa privada. O que nós enxergamos é que não existe uma resposta definitiva em termos históricos se algo deve ser público ou privado. O que existem algumas coordenadas. A primeira delas é, toda vez que nós defendemos que algo deva ser público, não é porque nós colocamos o carimbo de público em cima dela que esta coisa vai funcionar adequadamente. Primeiro porque muitas dessas atividades exigem investimentos do Estado. O Estado precisa investir e, às vezes, a capacidade de investimento do Estado está comprometida. E é um pouco utópico achar que o Estado pode priorizar todos os investimentos que nós queiramos, sempre porque isso, historicamente, gera perspectivas macroeconômicas que não são as mais adequadas. O Estado ou gera dívida, ou gera inflação,
ou aumenta tributos. O Estado não tem muitas fontes de financiamento a não ser essas e, intuitivamente, isso sempre acaba voltando para o bolso da sociedade, diretamente no caso dos tributos, ou pior, às vezes, indiretamente no caso de inflação, quando o Estado emite moeda sem lastro. Então, portanto, na verdade, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é quais são as opções estratégicas do Estado e entender que aquilo que o Estado reservar para si tem que ser mantido pelo Estado. E muitas vezes nós enxergamos déficits que devem ser enfrentados. E, de novo, me parece ingênuo achar que esse problema financeiro é um problema fácil de ser equacionado. Tanto que governos mais à esquerda na orientação política, quando premidos por premissas orçamentárias, promovem privatizações, ainda que de um pouco mais, de uma maneira, por assim dizer, encabulada. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão é que tipo de atividade tem que ser pública? Quais são os benefícios que a gestão pública pode trazer? Isso precisa ser discutido de maneira adequada. Por quê? Há casos em que há a necessidade de investimentos e da presença pública do Estado. Parece, por exemplo, que a sociedade brasileira tem algumas premissas muito claras. Por exemplo, a saúde tem que ser um bem público universal e nós temos um sistema universal de saúde, ainda que coadjuvado com a iniciativa privada. E há outras questões que nós podemos discutir, e essas questões têm que ser discutidas porque elas não são estáveis do ponto de vista histórico. Vou só um exemplo para ilustrar meu argumento. Empresa de Correios e Telégrafos. Num determinado instante, havia a percepção de que a comunicação num vasto território, como é o brasileiro, demandaria a presença do Estado. Era fundamental para a nossa sociedade que nós pudéssemos nos comunicar num país de dimensões continentais. Ok, então nós temos lá na Constituição, inclusive um monopólio constitucional, a empresa de Correios e Telégrafos. Está lá prevista, uma estatal organizada. Pois bem, atualmente nós podemos perguntar de maneira legítima, é um debate que tem que ser enfrentado, faz sentido que isso ainda seja uma atividade pública? O quanto nós usamos essa empresa para nos comunicarmos? Alguém mandou uma carta no passado para contar como está a sua vida ou a gente tem usado mais tecnologia de informação? E aí você pode questionar, faz sentido ainda? E aí você vai ter que fazer um debate. E claro que sempre há diversas possibilidades de se encarar esse problema. Quem trabalha na empresa de Correios e Telégrafos vai dizer assim, olha, eu estou aqui e o meu emprego é importante. A questão de você gerar desemprego num país como o Brasil é importante. Outros dirão, ok, mas essa empresa consome recursos públicos de maneira absolutamente relevante num orçamento que está comprometido. E a mediação política disso precisa haver. Portanto, na verdade, o que me parece de privatização, ela tem que ser menos um rótulo, né, a ser demonizado ou aplaudido de antemão, e sim um indutor de debates que são necessários. Não existe nenhuma sociedade que tenha conseguido gerir a partir da iniciativa pública todas as atividades econômicas, assim como mesmo sistemas que nós temos como liberais ou que geram isso também têm preocupações similares a essas e vão tentar equacionar isso. Quer dizer, o Estado sempre vai ter um papel relevante na economia que muitas vezes pode ser desempenhado de maneira direta e muitas vezes vai demandar aí uma atuação indireta no plano normativo, enfim, com regulamentações, regulações. O que há, na verdade, é a necessidade de nós equacionarmos isso e entendermos que são opções políticas. E do ponto de vista jurídico, que talvez é o que eu esteja mais habilitado a falar, é interessante notar, porque a Constituição brasileira, nesse ponto, ela me parece muito sábia. Ela não tem um modelo pronto e acabado para todas as atividades. Para a maior parte das atividades que são públicas, que são reservadas ao Estado, ela diz, olha, o Estado pode prestá-las diretamente ou, se quiser, pode transferi-las à iniciativa privada, nisso que seriam mais propriamente falando concessões. Nós concedemos saneamento, rodovias, aeroportos, existem vários modelos possíveis. O que me parece, que eu acho que é uma primeira ideia que eu gostaria de lançar para o debate, é que privatizações não são boas nem ruins em si mesmo. Necessariamente nós precisamos discutir quais são as vantagens e as desvantagens sociais e posições muito apaixonadas, me parece, que sempre confundem mais o debate dos temas estratégicos do que realmente trazem aí em si a defesa do interesse nacional. Muitas vezes, eu sempre brinco isso em sala de aula, todo grupo de pressão que atua politicamente raramente vai dizer assim, não, eu estou aqui para beneficiar a minha posição. É sempre a defesa de um interesse que é
maior. O empresário que pede um subsídio, ele diz, não, está aqui para proteger o emprego nacional. O banqueiro que diz que precisa de certos benefícios fiscais vai dizer, não, mas isso aqui é importante para que eu gere desenvolvimento e o mercado bancário é importante. Então, cada um tem a sua agenda, a sua pauta. O que a gente precisa é talvez sair das visões individuais que têm um viés e tentar entender qual é a verdadeira composição de todos esses interesses e arbitrar isso politicamente, o que é sempre complicado. Só para jogar uma ideia, antes da opinião do nosso outro convidado, Thaís, para nós contribuintes, nós que pagamos o imposto, né? Porque é aquela ideia, não tem dinheiro público. O dinheiro é nosso. O Estado não gera dinheiro. Tem essa confusão, isso é público. Não, não é público. É o meu, é o seu, é o nosso dinheiro, que nós pagamos imposto. Não tem outra fonte. Para nós que pagamos imposto, a análise eu acho que ela fica um pouco mais rasa até. A primeira coisa que o contribuinte pensa é o seguinte, espera aí, essa empresa é deficitária? Ela está me atendendo bem? Ela é deficitária? Tem quem faça melhor sem gerar um ônus para mim? E uma análise também importante, a agência reguladora. Eu acho que no Brasil isso daí tem que ser muito bem abordado, porque não é simplesmente se conceder uma privatização ou não. Como é que se regula isso? Qual o poder da agência reguladora? Até onde ela pode exigir de quem tem a concessão certos procedimentos? Porque para o contribuinte eu acho que mais ou menos a análise rasa é essa, né? Eu estou pagando menos imposto, estou sendo melhor atendido, eu estou satisfeito. Eu acho que é uma coisa que o doutor aqui deve saber, uma coisa que é um fato, empresa estatal e o poder público são coisas separadas. O Estado, ele não coloca o dinheiro na empresa estatal, a não ser que for na construção, na formação da empresa. Depois que a empresa ela é constituída, se a empresa der prejuízo, esse não é o dinheiro do contribuinte que está indo para a empresa ela tem que se autogerir. Ela se banca. Ela se banca, a empresa. O Estado pode ajudar algumas formas de financiar essa empresa, como financiador, como garantista de alguns empréstimos, mas ele não coloca dinheiro na empresa estatal, isso é um fato. Até fazendo um parênteses, Santiago, que foi um dos grandes questionamentos em relação até mesmo da Petrobras, né, que você como petroquímico representa, que o lucro da Petrobras estava saindo dela para suprir outras demandas do Estado, né? Então isso foi um dos grandes questionamentos diante dos fatos. Mas você há de concordar, é o mesmo bolso, né? Vamos lá. O dinheiro gira, mas Eu acho que tem alguns dados importantes que são uma matéria... Só para ilustrar um pouco um ponto aqui do colega Santiago, existem empresas realmente que são capazes de se financiar. E existe uma larga parcela de empresas estatais que são consideradas juridicamente dependentes. São empresas cuja geração de caixa não paga a sua operação e, portanto, essas sim dependem do orçamento. Então, vai depender muito da empresa. Tenho certeza que a Petrobras, até por ser uma sociedade de economia mista de capital aberto, efetivamente a maior empresa do Brasil, ela se financia. Então, lá o Estado não precisa cobrir esse déficit em tese a operação dela. Mas tem empresas, por exemplo, e isso você detecta no Ministério do Planejamento, que vivem realmente de repasses do orçamento. Então, essa é a primeira questão importante de a gente ter. Então, tem vários tipos de estatal, né? De novo, toda abordagem que é generalista é uma abordagem que peca um pouco por deixar alguma situação particular de fora. Quando a gente fala em estatal do Brasil, a gente tem desde a Petrobras, que é uma empresa com grandes padrões de governança, investimentos bilionários, linhas de atuação as mais diversas, né? Desde prospecção de óleo em água profunda até gás onshore, né? Faz joint ventures com empresas do mundo inteiro, tem seu capital negociado na Bolsa em Nova York, é uma empresa assim de padrão mundial. E você tem, às vezes, certas empresas públicas, que às vezes até engraçado, sujeitas às mesmas regras jurídicas, em alguma medida, que são empresas públicas municipais da área de fazer asfalto em estrada vicinal. Né? Você tem de tudo dentro do setor estatal brasileiro. O setor estatal brasileiro é muito complexo. E, portanto, na verdade, você vai, né, se a gente tentar achar uma receita que valha para todo mundo, a gente não vai encontrar. Né? É uma roupa grande demais para uns e pequena demais para outros. Então, a primeira questão, estatal no Brasil, o que a Constituição exige da estatal? Uma estatal ela só pode ser criada por lei. Né? A lei precisa autorizar. E a Constituição de 88 diz que, para você criar uma estatal,
é necessário que haja ou uma razão de segurança nacional ou um relevante interesse coletivo. E o que a Constituição exige das estatais é que, embora elas sejam controladas pelo Estado, ou seja, o Estado exerce aquilo que juridicamente a gente chama do poder de controle, que é a capacidade de ser o sócio que define a orientação da atuação da sociedade, né? Isso é comum a todas as estatais, o Estado tem que ser sócio delas, mas elas funcionam como uma empresa. E aí eu até brinco, né? Às vezes em sala de aula, você pensa naqueles animais mitológicos, que é metade cavalo, metade gente, é um centauro. A estatal é metade Estado e metade empresa. E é um ponto de equilíbrio muito difícil, né? Agora a gente teve em 2016 a mudança da lei das estatais, exatamente até para reforçar esse caráter empresarial delas e exigir melhores protocolos de governança, melhores coisas. E aí, em relação às estatais, o senhor nos provocou um pouco essa questão de agência reguladora, como é que funciona, como é que deixa de funcionar. Veja, quando eu digo que assim, as estatais elas estão desempenhando, em regra, atividades que são atividades privadas. E, portanto, na verdade, em regra, não deveria nem ter estatais que desempenhassem atividades públicas. Eu sei que elas existem porque, de novo, né, aquilo que eu dizia anteriormente, que o modelo é muito complexo no Brasil, é verdadeiro. Então, você tem, por exemplo, uma estatal como a gente tem aqui no Paraná, que desempenha serviços de saneamento. Vamos pensar um pouco nesse desenho, até porque uma das coisas que tem sido discutidas em privatização é esse projeto de lei do saneamento básico. Você tem a Sanepar. Quem é dono da Sanepar? É o Estado do Paraná, que é controlador dela, e diversos acionistas privados. A Sanepar tem capital aberto. Então, por exemplo, pode ter um grupo empresarial, como de fato teve vários grupos já tiveram vários grupos em que eu vou lá e invisto na Sanepar. Então, ela tem vários acionistas, como uma empresa grande. Ela é uma empresa que desenvolve um serviço que é de titularidade dos municípios, que é o serviço de saneamento básico, que, em regra, cada município é dono do serviço. Então, por exemplo, lá um município como Londrina ou qualquer outro, enfim, né, ela vai ser contratada por esse município para prestar esse serviço de saneamento. Então, ela está desempenhando uma atividade que é pública. E aí você tem, por exemplo, estatais, como é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que estão desempenhando atividades que são atividades iguais, em alguma medida, a que qualquer banco atuaria. Então, ou seja, atuam num regime de competição. A gente vê propaganda da Caixa Econômica do Banco do Brasil, a gente vai lá, o gerente tenta vender os produtos financeiros dele para bater as suas metas, ela tem a sua, né, diretoria jurídica de marketing, mas funciona como um banco. Então, a gente tem várias coisas diferentes. Então, por isso que falar assim, a privatização é boa, é ruim, a gente acaba deixando de analisar essas coisas do ponto de vista mais estratégico. As questões me parecem, faz sentido ter um banco público? Faz sentido ter dois bancos públicos? Bancos estaduais são bons ou são ruins? Por que acabaram, por exemplo, os bancos estaduais? Por que não tem Banestado? Porque muitas vezes, antes da lei de responsabilidade fiscal, esses bancos permitiam os estados ter perfis de conduta de endividamento absolutamente temerários. Portanto, né, muitas deles acabaram. Dirigidos, né, pelos políticos que tinham interesses políticos. Então, às vezes, não era nem muitas vezes era o que acontecia, banco, não é que o banco era ruim ou dava prejuízo, mas ele era dirigido de uma forma que nenhum banco particular trabalharia. Você, do jeito que se dirigia um banco estatal, se você entrar no Bradesco e falar, faça a mesma coisa, você perde emprego. Mas aqui era feito por quê? Porque era feito de uma forma política e não de uma forma técnica. Bom, para começar sobre a questão das privatizações, eu tenho uma opinião que, primeiramente, quando você fala em privado, é para poucos. Quando você fala em público, é para todos. Então, eu concordo com o doutor aqui que o sistema de estatal no Brasil ele é muito complexo. Você não pode colocar tudo dentro do mesmo saco. Mas quando você fala em empresas estatais, para o povo mesmo, ele enxerga Petrobras, ele enxerga Caixa Econômica, ele enxerga as grandes empresas estatais. Ele não tem aquela visão daquela empresinha de asfalto. Então, que a maior parte necessita. Isso, que a maior parte necessita. Básica. Então, nós entendemos que, normalmente, as empresas estatais, ou ela tem um objetivo estratégico para o país, como a Petrobras, como a Eletrobras, como alguns bancos, ou tem algum objetivo social, como hoje tem o Correio, que ele tem não só um objetivo
estratégico, mas tem um objetivo social também. Porque estão privatizando o correio. A questão do correio, que o senhor abordou ali. Vamos privatizar o correio. O correio, ele leva aquela cartinha para o senhorzinho lá nos confins do Pará. Quem vai vir comprar o correio, a qual custo ele vai levar? Ele vai querer levar aquela carta lá nos confins do Pará? A qual custo que ele vai levar lá? Então, é isso que a gente tem que colocar na mesa também. O Brasil ele é muito grande. A BR Distribuidora, que foi acabado de privatizar agora no começo do ano, tem lugar lá no Acre que só a BR Distribuidora trabalha lá. Tem várias distribuidoras no nosso país. Mas agora que foi privatizado, a qual custo que essa gasolina vai chegar lá? Então, tem várias questões que tem que se colocar na mesa quando você fala em uma privatização. As empresas públicas, elas têm sim uma questão financeira, que ela tem que dar lucro sim, mas ela tem a razão social de ser também. Nós não podemos enxergar o país, não é simples assim jogar no mercado, e o mercado, Deus mercado, vai resolver todos os problemas do nosso país. Nosso país é muito grande. Nosso país é um país continental. Deficiência administrativa, igual foi colocado, nas empresas estatais tem, mas existem ferramentas também de gestão, igual o doutor colocou na Petrobras, é uma empresa de notoriedade mundial, respeitabilidade mundial. Pode-se fazer isso em todas as empresas também. Mas no último governo, dos últimos 2 governos ali, do presidente Lula e da Dilma, isso não aconteceu. Mas quando você fala em corrupção dentro da Petrobras, são poucas pessoas dentro da Petrobras que são corruptas. A Petrobras tem 80 mil funcionários. Sem dúvida. Mas essas pessoas com poder de dar esse prejuízo. Então, mas você não pode colocar uma taxa, uma pecha de a Petrobras corrupta, uma empresa desse porte com 80 mil funcionários. A Petrobras é uma empresa honesta, é uma empresa que trabalha, é uma empresa que sempre deu lucro para o nosso país. Sempre deu lucro para o nosso país. Quais foram os anos que deu prejuízo? E prejuízos contábeis ainda. A Petrobras não está quebrada. Entendeu? Então, não é assim que funciona. A gente tem que analisar as coisas com várias cartas na mão. Hoje, a nossa fábrica aqui de fertilizantes, a Fafem, ela está sendo fechada pela Petrobras. Fechada. Eles estão querendo fechar a Fafem, porque ela não está dando lucro. Não dá lucro, eu vou fechar ela. Mas ela não tem uma razão, também tem 1000 funcionários diretos lá dentro. Aqui em Araucária. Ela gira um mercado ali dentro da cidade. E outra, quem está fazendo ela dar prejuízo é a própria Petrobras mesmo. São decisões políticas. Se você fazer uma boa administração, ela já deu lucro no passado. Ela já deu lucro dentro da Petrobras. Por que hoje ela está dando prejuízo? Uma decisão política. Entendeu? Então... Até entrando nessa questão da corrupção, né? E muitos especialistas, quando se fala de privatização, entra nessa questão também de que a corrupção não deixaria de acontecer, mas de uma maneira diferente, por conta dessas concessões, de licitações, né? Então, é um ponto muito questionável também, né? Não podemos dizer só que a administração pode roubar, mas que, de repente, uma privatização poderia vir a amenizar essa situação de corrupção, né? Eu acho que é preocupante dos dois lados, né? Vindo diante da situação que a gente vive hoje no Brasil. Mas a Camargo Correia é pública? A Odebrecht é pública? A OS é pública? Essas empresas que foram corruptas junto. Mas elas tinham um grande parceiro dentro do governo. Mas elas foram corruptas através junto. das licitações. Se não fosse... Às vezes o que eu imagino é o seguinte, imagine a Vale se não tivesse sido privatizada. Não vou entrar nem no mérito se foi por mais, por menos, valia mais. Se com a Petrobras foi um rombo desse tamanho, imagina com a Vale o que poderia ter acontecido. Eu só vou fazer aqui uns breves comentários, não vou examinar... Vamos falar da privatização da Vale depois. As situações em concreto, mas 2 falas do Santiago eu acho que mereceriam uma reflexão. A primeira coisa é engraçado, você traz em tese, o Santiago veio defender algo que é contra a privatização e eu a favor, e a gente converge em muitos pontos, porque o debate, quando bem feito, ele sempre leva a mostrar que ninguém é 100% razão. A primeira
O Santiago nos disse, quando eu falo público, eu falo para todos, quando eu falo privado, eu falo para poucos. Eu, particularmente, acho que isso é mais um slogan do que algo que seja verdadeiro. Em que termos? Veja, uma coisa ser pública não quer dizer que ela esteja disponível a todos e que chegue a todos com eficiência. E aí a outra questão que o Santiago nos chamava a atenção, assim, olha, às vezes nas estatais, você está nitidamente incluindo lógicas de subsídio cruzado. Ou seja, né, o Correio precisa atender uma necessidade, né, eu duvido que exista esse velhinho ainda que ele não tem um WhatsApp hoje, porque no fundo me parece que se pouquíssimas cartas de informação são circuladas no Brasil hoje, eu acho que o problema do Correio não é se é público ou é privado, é que a própria atividade postal, como ela foi concebida, hoje em dia ela não faz sentido, a não ser como despacho de encomenda, o que não é uma atividade no nosso sistema jurídico público. Mas fato é que, né, vamos trabalhar com essa lógica de que essas empresas atendem demandas que o mercado não atenderia. Isso é absolutamente verdadeiro. Só que para atender isto, né, nós estamos sempre usando uma lógica de subsídio. Né? Todas as questões que você diz assim, olha, alguém vai pagar menos pelo custo de algo do que aquilo efetivamente representa em termos econômicos, você está deixando de fora da equação a seguinte questão, alguém está pagando por isso. Né? Não existe essa coisa de dizer assim, bom, eu vou mandar uma carta, né, social, como o Correio tem, por 1 centavo lá para o Acre, e o custo de efetivo de levar essa carta são 10 centavos, 9 centavos alguém está pagando. E esse alguém pode ser o outro usuário dessa atividade ou o contribuinte. Então, quando você privatiza isso, não necessariamente você termina com isso. Vou dar um exemplo intuitivo para todo mundo que pega um ônibus. Eu saio daqui, ou estou no centro de Curitiba, pego aquele ônibus circular centro, ando um ponto, vou da Praça Santos Andrade até ali, né, a reitoria. Um caminho que dá para fazer perfeitamente a pé, mas eu sou preguiçoso e vou de ônibus. Né? Então eu andei ali e paguei a tarifa cheia de serviço de transporte. Hipótese 2, um senhor sai do seu trabalho, né, 4 horas da manhã, porteiro por hipótese, enfim, alguém que trabalha na noite, um garçom, e esse cidadão mora em Campo Largo. Ele vai pegar os mesmos R$ 4,50, vai pegar um madrugueiro, vai pegar o ônibus metropolitano, vai para o terminal Rui Barbosa, tal, e ele vai chegar no mesmo destino. Nós pagamos a mesma coisa. Perceba que nós não estamos remunerando de maneira igual. Muito provavelmente, se eu fosse cobrar o valor cheio da tarifa deste usuário noturno, ele ia pagar muito mais do que eu estou pagando. E eu paguei muito mais pelo custo efetivo que eu dei ao serviço ao andar um trecho curto. Isso quer dizer que, no fundo, você faz lógicas de compensação econômica. E elas podem ser feitas não apenas a partir de empresas estatais, mas agências reguladoras muitas vezes têm essa lógica, dizer assim, olha, o usuário paga uma tarifa que está subsidiando o usuário de menor renda. Existem várias técnicas que você pode gerar esse resultado. Ou você vai dizer, esta atividade é deficitária, mas existe um interesse social e é de interesse da nação que ela seja subsidiada pelo orçamento público. Todas essas questões elas precisam ser discutidas. O que não dá para fazer, me parece, é fazer a tática do avestruz e fazer de conta que custos não existem. Que quando a gente diz que alguma coisa é pública, quer dizer que não tem custo. O que o público é gratuito por definição. Tudo que é gratuito está sendo pago por alguém. A questão é saber quem que paga a conta. Não existe almoço Não grátis. existe almoço grátis. Né? Alguém almoçou, alguém pagou aquela conta. Então, fingir que não existem custos e não discutir qual é o método mais eficiente de fazer isso. Faz sentido você manter para atender demandas pontuais, uma empresa inteira mobilizada? Ou é mais fácil, se aquele velhinho quiser mudar uma carta, dar um crédito na conta dele, ele que mande sua carta? Não estou dizendo nem que sim, nem que não. Estou dizendo que, no fundo, as coisas precisam ser discutidas a partir disso. Quando nós viramos a mesa e temos opiniões muito categóricas antes de entender qual é o problema, especialmente do ponto de vista econômico, muito provavelmente, né, alguém está usando esse discurso para esconder interesses específicos. Uma coisa que precisa ser entendida, eu acho que essa é uma das grandes incompreensões que nós temos. Né? Nós olhamos, quando falamos público, e achamos que são pessoas, todas elas imbuídas da vontade de fazer o bem coletivo, né? Um bem coletivo que seja inquestionável, universal
e compreendido por todos. Né? Então, assim, os homens públicos são bons. Né? Não, os homens são iguais mais ou menos sempre. Um grande grupo de pessoas, vão haver pessoas corretas, vão haver pessoas desonestas, vão haver pessoas de todos os tipos que nós poderemos encontrar. Então, primeiro, você acha que a ação pública ela é neutra e que as pessoas lá estão buscando os maiores e melhores interesses? Não. O que você explica quando você olha para o funcionamento real da política é que a política age muito por grupos de pressão. Grupos de pressão atuam. Grupos de servidores públicos, grupos de funcionários estatais, grupos do agronegócio, grupos dos bancos, grupos que querem ver a liberação de armas, grupos que querem proibir as armas, grupos, tudo isso. E tudo isso é legítimo no processo político. E nós nos encadeamos nisso. E o que se percebe é que a ação de grupos específicos que tenham capacidade de ação, geralmente costumam ter benefícios que são subsidiados pela sociedade como um todo, porque quem não tem grupo de pressão é a sociedade como um todo. Né? Então, geralmente, você cria transferências de rendas, né? Diz uma sabedoria popular brasileira que de boas intenções o inferno está cheio. E muitas vezes, né, o suposto benefício coletivo está sendo gerado às custas da população. Desonerações tributárias. Eu vou lá e digo assim, olha, é importante para preservar o emprego nesse setor que eu tenho aqui incentivos fiscais. Isso passa, né? Nossa, todos, quem seria contra isso? Só que, no fundo, você está transferindo renda da sociedade como um todo para certas categorias específicas. E aí a grande questão é, os benefícios sociais prometidos, eles são entregues? Vou só lembrar o espectador de uma coisa, né? O Brasil se meteu nos mega eventos esportivos dizendo, olha, vai haver, ao final de tudo isso, um benefício social intangível para a sociedade brasileira que justifique que nós, como sociedade, façamos investimentos vultosos nesses ativos todos. Então vai ter o legado da Copa, o legado da Olimpíada. Alguém mensurou isso? Qual foi o sentido de, sei lá, no interior do Brasil, gerar um estádio que cabem, sei lá, 90 mil pessoas, onde nem sequer jogos de futebol existem? Qual é o legado disso? Não estou dizendo nem que tem, nem que não tem. Estou dizendo que toda vez que a gente usa, né, um manto vaporoso, né, essas coisas de interesse coletivo, bem de todos, tal, muitas vezes o que nós estamos fazendo é ter um cavalo de Troia que tem interesses bastante bem definidos, que tem uma agenda econômica muito clara em relação àquilo. E enquanto você não olha as coisas a partir desse prisma, você acaba, né, comprando gato por lebre. Ficamos com um legado, obras inacabadas. Dívidas. Tá certo, eu peço licença aos senhores rapidinho, temos que ir rapidinho ao intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta. O senhor é contra ou é a favor de privatizações? A favor, sempre. Por quê? A iniciativa privada é sempre mais eficiente que a iniciativa pública, que a empresa pública. E se a iniciativa privada não der certo, quebra. A iniciativa pública, a empresa pública, se não quebra, somos nós que temos que sustentar. Quando privatizou a telefonia, teve acesso muitas pessoas à telefonia, né? E barateou o custo para as pessoas. No caso, se estiver dando lucro para a população, eu não concordo. Mas se tiver com a roubalheira de sempre, que tal, eu concordo que seja privatizado. Eu sou contra. Por quê? Porque foi construído aqui, foi feito aqui, por que privatizar e passar para outras pessoas? No caso da privatização da Petrobras, que a gente ouve falar aí, né? Que se eles privatizar ela, abre o mercado, tem a questão da melhoria do preço, né? E se não melhora o preço? Como é que fica? Fica a dúvida. Fica a dúvida, né?